bem, pessoal, um tema importante em provas diz respeito à distinção entre cargo em comissão e função de confiança. E a Constituição nos diz claramente qual é a diferença entre eles, quando pode haver um, quando pode haver o outro. Especificamente, quem pode ocupar um cargo em comissão e quem pode exercer uma função de confiança. Olha só, antes da gente falar especificamente sobre cargo em comissão, função de confiança, eu quero fazer uma pequena recapitulação aqui com vocês. Anteriormente, nós distinguimos cargo, emprego e função, não é verdade? E nós dissemos lá que o cargo, nós poderemos ter um cargo efetivo ou o cargo em comissão. O cargo efetivo, aquele que deve ser provido mediante prévio concurso público, ocupado lá, o cargo efetivo por comissionados. Agora, o cargo em comissão, nós já adiantamos que é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, aqueles cargos demissíveis ad nutum. Não é verdade? E mais, quando trouxemos lá as funções públicas, dissemos que há dois tipos de função, a função de confiança e a função exercida pelo agente temporário. Legal? Olha só, pessoal, quando a gente fala em função de confiança, esta também é de designação livre. A autoridade ela pode livremente designar servidores para exercerem funções de confiança. Agora, só exerce função de confiança aquele que ocupa cargo efetivo. Legal? Então é o seguinte, esse camarada aqui, ó, esse ocupante de cargo efetivo que foi aprovado no concurso público é este que pode ser posteriormente convidado para exercer uma função de confiança, diferentemente do agente temporário. O agente temporário, ele não se exige, a designação de um agente temporário, não exige prévia aprovação em concurso público, não exige um vínculo anterior com a administração pública. Tá bem? Mas isso tudo nós já trouxemos anteriormente. O que importa para nós é o seguinte, olha só, pessoal, o que importa é que nós poderemos ter atribuições de direção, chefia e assessoramento em duas situações. Poderemos ter estas atribuições, essas atividades de direção, assessoramento e chefia, quando estivermos diante do cargo em comissão, que é o CC, ou da função de confiança, AFC. Legal? Então, repare aqui comigo, estas atribuições de DCA ou de DAC, direção, assessoramento e chefia, elas podem ser desempenhadas em duas situações, ou pelo ocupante de cargo efetivo, que também exerce uma função de confiança, ou por uma pessoa, que foi nomeada ali para ocupar um cargo em comissão. Legal? É um particular, ele não foi aprovado em um concurso público, mas a autoridade, determinada autoridade, nomeou aquela pessoa para passar a ocupar um cargo em comissão. Bacana? Então, aqui nestas duas situações aqui em azul que teremos o exercício de atividade de direção, assessoramento e chefia. E a partir daqui, pessoal, nós vamos diferenciar aqui as funções de confiança e os cargos em comissão propriamente ditos. Tá? Em ambos, atribuições de direção, chefia e assessoramento. Legal? Sendo que nas funções de confiança apenas são exercidas por servidores efetivos, é isso que vai nos dizer o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Tá? Então, funções de confiança exclusivamente por efetivos, concursados. E os cargos em comissão, eles são de livre nomeação, livre exoneração. Tá? Agora, tem um detalhe aqui que é muito explorado em provas, é uma pegadinha manjada. É o seguinte, em regra, os cargos em comissão, eles podem ser preenchidos por qualquer pessoa que atenda os requisitos previstos em lei. Tá bem? Então, não necessariamente, o ocupante de um cargo em comissão, ele foi aprovado em um concurso público. Agora, o que vai acontecer? A Constituição já nos adianta e já nos diz que a lei, legal? A Constituição delega para uma lei a possibilidade de se criarem, olha só, condições e principalmente percentuais mínimos em que os cargos em comissão serão preenchidos por efetivos. Legal? Então, olha só,
é o seguinte, pessoal. Quem exerce função de confiança, 100% destes exercentes de função de confiança são servidores efetivos. Agora, a lei de cada ente federativo, né, muitas vezes de cada poder, ela pode definir, por exemplo, como nós temos lá no Judiciário Federal, uma definição que 50% dos cargos em comissão serão providos por efetivos. Legal? No Executivo Federal, existe lá decreto dizendo que em algumas situações 50%, em outras situações 60% serão preenchidos por efetivos. Então nós teremos aqui, dos cargos em comissão, 50%, 60% pelo menos, preenchidos por servidores efetivos, tá? 100% aqui para os exercentes de função de confiança e, no caso de cargos em comissão, a lei pode atribuir percentuais mínimos em que estes serão preenchidos por servidores efetivos. Tá? A ideia aqui, pessoal, é trazer um pouco mais de impessoalidade, né, à luz dos princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa. Ora, o cargo é de livre nomeação e exoneração, bacana. Então a autoridade coloca uma pessoa da sua confiança para ocupá-lo. Mas é o seguinte, que tal 50% de todos os meus comissionados serem também daqui dessa carreira? Serem pessoas que já foram aprovadas em concurso público e ocupem cargos efetivos? Quem sabe o nível da gestão, né, seria diferente. Então, o legislador, na verdade, o constituinte, ele já previu esta possibilidade de a lei definir condições e percentuais mínimos em que os comissionados serão também, em que os cargos em comissão serão preenchidos por servidores efetivos. Tratando-se, no entanto, de função comissionada, pessoal, função de confiança, né? A própria Constituição já nos diz que 100% delas devem ser exercidas por efetivos. Legal? Agora, ainda tratando sobre cargos em comissão, funções de confiança, existem dois outros comentários que eu quero fazer com vocês. O primeiro deles está aqui nesse slide. Olha só. Vem aqui comigo na tela. Vejam, tanto para o cargo em comissão como para a função de confiança, nós estamos falando de designações, de nomeações livres. De sorte que o provimento e a designação não dependem de prévia aprovação em concurso público, tá? Concurso público vale para quê? Para o cargo efetivo, a gente vai comentar mais à frente, e para o emprego público como regra geral. Aqui não é nem cargo efetivo, nem emprego público, é cargo em comissão e função de confiança, então não se exige concurso público, tá? Aqui, livre nomeação e livre exoneração, sendo que aqui 100% eu tenho que escolher ali para aquela função de confiança alguém que seja, né, ocupante de cargo efetivo, e aqui a lei pode definir algum pressuposto nesse sentido. Legal? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair um pouquinho do texto da Constituição, e nós vamos comentar alguns entendimentos do Supremo quanto a cargos em comissão e funções de confiança. E a primeira observação que se faz é que estes cargos e estas funções destinam-se a atividades de DCA, tá? Direção, chefia ou assessoramento. Legal? Exclusivamente, segundo o Supremo, a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, se houver a designação de atividades burocráticas, de atividades técnicas, de atividades operacionais, o Supremo entende que esta situação é uma situação irregular, inconstitucional, é ilegal. Legal? Porque atividades, estes cargos se destinam exclusivamente a DCA, direção, chefia e assessoramento. Então, colocar ali um comissionado para uma atividade meramente administrativa, técnica, operacional, burocrática, isto viola o que está disposto no 37º da Constituição Federal. É isso que nos diz o Supremo, tá? E nesse sentido, buscando limitar as designações, limitar a utilização de cargos em comissão nos entes federativos, né, principalmente em prefeituras, o Supremo definiu o seguinte, olha só. O
O Supremo tem definido que o número de comissionados, legal, deve guardar uma proporção com a necessidade, né, a demanda por trabalho que estes comissionados visam suprir, e deve guardar uma proporcionalidade com o número de servidores efetivos do ente federativo. Por quê? Para não se ter uma quantidade excessiva de cargos em comissão. É comum, até hoje, nós encontrarmos em determinadas prefeituras 90%, 95%, 85% de comissionados. Os efetivos seriam a exceção em determinadas estruturas. E segundo o Supremo, essa situação está irregular. Deve haver uma proporção entre comissionados e efetivos e comissionados e essas atividades, direção, chefia e assessoramento, tá? A gente consegue já imaginar que normalmente, né, se tem ali mais servidores atuando ali em atividades técnicas, burocráticas, operacionais, né, o grande contingente seria dessas atividades, e diretor, chefes e assessores seria uma minoria. Tá legal? Então, a partir desse raciocínio, o Supremo tem limitado a adoção de cargos em comissão, tá? Definindo que exclusivamente devem ser utilizados nessas situações. Bacana? E olha só, a segunda observação que eu quero trazer aqui para vocês sobre cargos em comissão, funções de confiança, diz respeito à súmula vinculante número 13, nepotismo, tá? É o seguinte, a ideia aqui é fortalecer os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa e impedir designações para cargos em comissão e para funções de confiança apenas em razão de um laço de parentesco. Tá? Então eu sou autoridade, né? Eu sou o prefeito, e aí eu começo a nomear todos os meus parentes aqui para trabalharem lá na prefeitura. Tá? Eu sou um juiz, um desembargador, e aí eu trago todos os meus parentes aqui para serem contratados no tribunal. Legal? Isso é prática inconstitucional. Tá? É uma vedação que é extraída diretamente do texto constitucional, consoante a interpretação que se faz a partir da súmula vinculante número 13. É o seguinte, pessoal, olha só. Quanto ao nepotismo da súmula vinculante, esta proibição quanto a designações para cargos em comissão, para funções de confiança, que tenham laços de parentesco ali com a autoridade nomeante, essa proibição alcança toda a administração pública, seja administração direta, seja indireta, de todos os poderes, tá? Então alcança lá no legislativo, né? O vereador trazendo ali os seus parentes, tá? Alcança no judiciário, alcança o executivo, realmente todos os poderes. Tanto a designação para funções de confiança, a nomeação do cargo em comissão, e alcança, amigos, olha só, parentescos de até o 3º grau, tá? Até o 3º grau. E esse 3º grau, pessoal, é um número praticamente cabalístico, tá? Se a gente vai lá, por exemplo, na Lei 9784, se a gente vai avaliar ali aquelas situações de impedimento, né, impedimento, suspeição dos processos administrativos, muito bem. O impedimento é caracterizado, segundo a Lei 9784, quando existe um interesse ali naquele processo de um parente de até 3º grau. Quando a gente estuda lá a comissão processante do PAD, segundo a Lei 8.112, né, eu não posso participar ali da comissão de um PAD em que o processado é um parente meu de até 3º grau. Tá? Então, grave aí, 3º grau é também o limite aqui para a súmula vinculante do nepotismo. Bacana? Muito bem, esta vedação alcança o nepotismo cruzado, né, que são aquelas designações recíprocas, ou seja, eu tenho duas autoridades, tá? Duas autoridades. E elas combinam entre si, combinam o seguinte, olha só, faz o seguinte, autoridade A, nomeia os parentes da autoridade B para o seu gabinete, e eu, autoridade B, vou nomear os parentes da autoridade A para o meu gabinete. Tá? Então, se a gente fosse olhar ali só dentro de cada gabinete, né, não haveria o nepotismo. Porque aquele que nomeou não tem laço de parentesco com o nomeado, mas o Supremo foi além e disse que essa vedação ao nepotismo alcança também esse nepotismo cruzado, nepotismo transverso mediante designações recíprocas, tá? Isso aqui não vai alcançar, pessoal, a vedação ao nepotismo não alcança os chamados cargos políticos, porque alcança, na verdade, cargos administrativos.
Tá? Cargos de natureza política, por exemplo, a gente comentou aqui em outros momentos, cargo de ministro de Estado. Cargo de secretário estadual, de secretário municipal, são cargos que têm ali uma natureza política. Então, em relação a eles, a autoridade, né, o prefeito, o governador, o presidente, pode nomear o seu parente. Tá? É isso aí. Então a gente pode ter, por exemplo, a esposa de um governador sendo nomeada secretária de Estado. A gente pode ter ali o irmão de um governador sendo nomeado, o irmão de um presidente, o filho de um presidente, sendo nomeado ali ministro de Estado, por exemplo. Legal? Então, em regra, né, assim que entende o Supremo, que esses cargos com natureza política poderiam ser sim preenchidos por parentes do chefe ali do executivo, né, por parentes ali da autoridade nomeante, tá? Desde que essa nomeação não se dê apenas em razão do parentesco, né, desde que a autoridade, a pessoa nomeada, ela tem ali uma expertise, ela tem um know-how, né, tem ali um currículo, enfim, ela tem ali capacidade para desenvolver aquele trabalho. Legal? E essa vedação também não alcança as nomeações de aprovados em concursos públicos. Imagine só, eu tenho ali, né, o chefe da PM, né, o chefe da PM, ou imagine só, eu tenho o governador de um estado, tá? O filho do governador do estado foi aprovado no concurso público para fiscal de rendas. Legal? E o governador vai lá e nomeia, né? Nomeia não apenas o filho dele, mas nomeia todos os aprovados no concurso. O que vai acontecer? Existe uma vedação a essa nomeação? A resposta é não. Tá? Porque o concurso público impessoalizou aquela nomeação, aquela admissão. Legal? Ele está sendo nomeado não em razão do parentesco, mas em razão da prévia aprovação em concursos públicos. Então, de maneira bastante objetiva, estes são os principais pontos da súmula do nepotismo, súmula vinculante número 13 do Supremo. Legal? O que mais, amigos? Olha só, questãozinha de prova aqui sobre esse tema. Funções de confiança correspondentes a encargos de direção, chefia e assessoramento, né, o nosso DCA, só podem ser exercidas por titulares de cargos efetivos. Essa aqui, pessoal, está correta. Né? O que a banca poderia fazer? Trocar aqui, ó, em vez de FC, colocar ali a CC, né? E aí estaria incorreta a questão. Tá bem? O que mais? Considerando que Rita é servidora que ocupa cargo público efetivo e João é advogado, servidor de carreira não efetivo no serviço público, conforme o tratamento constitucional, levando em conta apenas os dados apresentados, é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal. Então, a Rita, ela ocupa cargo efetivo. Muito bem. Já o João, ele é advogado, servidor de carreira não efetivo. Não efetivo no serviço público. Rita pode exercer função de confiança, legal. João pode exercer cargo em comissão, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, com atribuições apenas de direção, chefia e assessoramento. Legal, isso aqui está correto. Né? Mais uma questão trazendo aí o que nos diz o inciso 5º do 37 da Constituição Federal. Né? De fato, os cargos em comissão, eles podem ser livremente nomeados, mas a lei poderá trazer situações, percentuais mínimos e condições nos quais eles deverão ser preenchidos por servidores efetivos. Legal? Já as funções de confiança, 100%, mesmo sem lei definindo 100% servidores efetivos. E com isso a gente encerra esse bloco que buscou distinguir cargos em comissão e funções de confiança.